Você já se perguntou o que acontece com a alma quando ninguém mais pronuncia o seu nome diante de Deus, quando nenhuma vela é acesa por ela, quando nenhuma missa é oferecida e nenhuma lágrima se transforma em oração? E se aquela pessoa que um dia sentou à sua mesa, partilhou seus segredos e desapareceu silenciosamente fosse agora apenas um retrato esquecido? Que caminho espiritual ela estaria percorrendo neste exato momento? Santa Catarina, mestra de combate e ternura, contemplou no silêncio do claustro uma verdade que corta e consola. Mesmo quando todo mundo se esquece, Deus não esquece. Mas, na pedagogia do amor, Ele quis precisar do nosso amor para apressar o consolo do purgatório. Foi por isso que a santa viu, como se o coração tivesse olhos, uma procissão de almas envoltas numa penumbra dócil, voltadas para uma claridade distante, claridade que é Jesus. Algumas recebiam jolos de luz cada vez que alguém na terra oferecia um pequeno ato de caridade, uma Ave Maria sincera, uma comunhão fervorosa. Outras permaneciam quase imóveis, como quem espera por um nome que já não é dito. Ali Catarina compreendeu. Há almas que participam da solidão de Cristo no Calvário, não porque Deus as rejeite, mas porque ninguém as acompanha com o bálsamo da intercessão. Se esta mensagem já tocou algo no seu coração, escreva nos comentários. Santa Catarina, interceda por mim. Você percebe como a memória é um sacramento do amor? A alma, ao separar-se do corpo, vê-se mergulhada numa luz que não humilha, mas revela, numa claridade que devolve o sentido e mostra com rigor suave o que foi amor e o que foi vaidade, o que foi oferta e o que foi omissão. E então, como quem encontra o rio e sabe que ainda carrega poeira, a própria alma lança-se livremente à purificação. Não é o castigo de um tirano, é o banho de um amante que deseja apresentar-se puro. Mas eis o segredo que Santa Catarina aprendeu de joelhos. Quando a terra coopera, o céu se apressa. Quando há orações, missas, esmolas e penitências oferecidas por aquela alma, o fogo é atravessado por ventos de misericórdia. Quando ninguém se lembra, não é que Deus a abandone, Ele permanece perto. Mas a alma aprende lentamente a amar sem ser amada pelos homens, a confiar sem o consolo dos vivos, a querer Deus por Deus. E essa escola, sem a nossa caridade, é mais demorada. Você já imaginou que um cemitério é um livro aberto de súplicas silenciosas? Santa Catarina via luzes discretas se acenderem no purgatório quando alguém, sem ser visto, fazia um sinal da cruz com água benta e murmurava: Jesus, tem piedade das almas esquecidas. Uma única gota de água benta, uma vela benta acesa com fé, uma visita ao Santíssimo oferecida por um nome apagado do mundo e lembrado por Deus, tudo isso se converte em arejamento de esperança para corações sequiosos. E no entanto, quantas vezes passamos pela dor alheia como quem atravessa uma sombra qualquer? Foi por isso que Catarina insistiu com suas irmãs: ofereçam tudo. O trivial, o pequeno, o que ninguém nota. O céu percebe o imperceptível. Porque o purgatório não é um lugar de desespero, é um lugar de esperança em fogo, e nós fomos constituídos cooperadores dessa esperança. Você já pensou que existe uma justiça mansa, que mede mais a intenção do que o gesto? Uma coroa de flores é bela, uma Ave Maria, oferecida com amor, vale mais do que um jardim inteiro. Uma missa ouvida por hábito é pouca coisa, uma missa vivida como quem entrega um coração em resgate é passaporte de liberdade. Santa Catarina, enamorada da Eucaristia, oferecia as suas comunhões por quem ninguém lembrava, e dizia às noviças: não há hóstia inútil, há corações distraídos. Se o teu coração estiver atento, tua comunhão será para alguém uma porta. Assim o corpo místico trabalha. O que um não pode, outro oferece. O que um esquece, outro lembra, e Deus, que é Pai, unifica tudo numa matemática de amor que nenhum contabilista humano consegue calcular. Você já percebeu como os pecados de dureza demoram a cicatrizar?
As almas ensinam, do outro lado, que calúnia, rancor guardado, ingratidão e crueldades miúdas domésticas sutis, de silêncio e de ferro, pesam muito sobre a caridade. Não porque Deus guarde lista de ofensas, mas porque a caridade ferida precisa ser aprendida até o fundo. A arma decisiva é amar primeiro, ensinava Santa Catarina em suas armas espirituais. Quando faltou esse amor, a alma precisa reaprender. E quando ninguém reza esse reaprender, que já dói por ser amor em brasas, demora mais. Como se o aluno estudasse sem luz. Uma única intenção bem feita, Senhor, pelo fulano, que já ninguém recorda, é como abrir a janela da sala. De repente, o texto se ilumina. Você consegue imaginar o júbilo que percorre o purgatório quando uma alma anônima é lembrada por uma criança? As almas disseram a tantos místicos, as orações dos pequenos têm peso de ouro. Santa Catarina percebia quase fisicamente uma respiração de alívio quando, em alguma parte, uma boca inocente dizia: Jesus, eu te amo pelos que ninguém ama. Pergunte-se: há crianças perto de você que podem aprender esta caridade? O mundo inteiro começa a ser curado quando uma geração aprende a oferecer o que não vê, a amar o que não conhece, a rezar por quem nunca agradecerá. É o amor divino sendo educado dentro dos nossos lares. Você já se perguntou se o esquecido de hoje pode ser você amanhã? A santa perguntava às irmãs, simples e direta: quem rezará por você quando você partir? E logo completava: então faça hoje por alguém o que gostaria que fizessem por você. Esse conselho não é cálculo, é sabedoria da comunhão. Porque as almas libertas se tornam advogadas dos que as ajudaram. O céu não conhece ingratidão. Um dia, quando você precisar de orações e talvez ninguém as tenha, uma alma por quem você rezou pode ser a voz que Deus escolherá para chamar outras vozes. Você já notou como São Miguel aparece como guardião das passagens? As tradições piedosas o mostram conduzindo os purificados à alegria definitiva. Invocá-lo pelo purgatório é pedir ao portador da aurora que apresse amanhã. E Nossa Senhora, a mãe desses, segundo a antiga piedade católica, como quem leva no avental as graças que os filhos necessitam. Quando ela pisa as regiões de purificação, muitas correntes se quebram. Um rosário oferecido pelas almas esquecidas é como um colar de pérolas vivas lançado às profundezas. Cada Ave Maria é gota, cada mistério é janela, cada glória é lenço que enxuga a saudade de Deus. Santa Catarina, filha de Santa Clara, ensinava: a pobreza de meios nunca empobrece o amor. Um terço sussurrado varre tempestades. E varre mesmo, porque Deus decidiu honrar a intercessão dos pequenos. Você já pensou que ao comungar, Jesus encontra aquele por quem você comunga? A Eucaristia é ponte. O Cordeiro, entrando em você, aceita atravessar por meio de você até a alma em purificação. Isso é uma teologia vivida. Cristo age no corpo que comunga. Santa Catarina gostava de dizer que é preciso comungar com intenção, como quem segura a mão de alguém na travessia. Quantas vezes você poderia dizer, antes da missa, hoje por uma alma esquecida? E depois, Senhor, que esta comunhão tenha o gosto do céu para quem tem sede. O céu entende a língua dos simples. Você já se perguntou como reparar o irreparável? Aquela palavra que ficou por dizer, aquele perdão que a morte interrompeu? A indulgência é a justiça da misericórdia. Daquilo que Cristo e os santos conquistaram, a Igreja aplica como remédio ao que já não pode ser remediado por quem partiu. Não é atalho barato, é transbordamento da cruz. Aplicar indulgências aos falecidos é pôr nas mãos de Deus a reparação que eles mesmos desejariam ter oferecido, e não podem mais. Santa Catarina, prática, diria: seja grande no amor. Quando puder abrir uma comporta, não economize água. Você percebe como a oração pelos mortos cura os vivos? Quem reza pelos falecidos perde a pressa, a dureza, o egoísmo. Aprende a medir tudo pelo eterno.
A lembrança cotidiana da morte, que Catarina chamava de arma, não deprime, acorda. Ensina a urgência do bem, apaga a vaidade dos pequenos triunfos, conserta prioridades. Hoje eu posso amar, amanhã talvez seja tarde. Estranhamente, quando você intercede pelos que não podem agradecer, Deus se ocupa de agradecer a você de mil maneiras. Consola, abre portas, cura memórias, pacifica vínculos. A caridade atravessa mundos e volta com frutos que nós não imaginávamos colher. Você quer treinar o coração para o céu? Faça de sua casa um pequeno oratório da memória. Uma tigela com água benta na saída. Uma vela benta que arde nos dias de luto e nos dias comuns. Um pequeno quadro da Mãe e de São Miguel lembrando: não esqueçam os que esperam. Ensine as crianças a dizerem, ao deitar, boa noite, almas santas. Hoje eu rezei por vocês. A santidade não mora nos atos raros, mora na constância do amor escondido. Santa Catarina santificou corredores, cozinhas, dormitórios, e neles acendeu claridades para além da vida. Você se dá conta de que a memória de Deus nunca falha? Um dia, verá a sua história inteira como quem vê, numa única manhã, a colheita de anos. E perceberá com lágrimas gratas quantas vezes uma oração distraída sua foi a exata medida do alívio de alguém. Quantas vezes uma dor suportada em silêncio, por uma alma esquecida, Jesus foi o copo d'água no deserto de uma sede aguda. Verá e entenderá. E se então perguntar por que eu, ouvirá por dentro, porque eu quis precisar de você. Deus tem esse jeito de nos fazer importantes onde só o amor conta. Você já percebeu como o inimigo trabalha para que esqueçamos os que sofrem? Ele espalha pressa, distração, ruído. Tira de nós a delicadeza de nomear os mortos, de rezar pelos que passaram, de agradecer os que semearam a fé em nós. Santa Catarina chamava isso de neblina do combate, quando o coração fica turvo e as prioridades se confundem. O remédio não é discutir com a neblina, é acender luzes. Luzes são pequenos hábitos curtos e fiéis, um Pai Nosso diário pelas almas, uma comunhão dominical oferecida, uma obra de caridade por intenção, uma lembrança mensal no cemitério, um gesto de perdão por quem não está mais aqui. Se você sustenta essas luzes, a neblina não permanece. Você já quis amar com todo o seu corpo? Ofereça as dores. Não as procure, mas quando chegarem, batize-as. Diga, por uma alma esquecida, Jesus. A dor muda de nome quando muda de sentido. O purgatório inteiro percebe quando um cristão aprende a arte de ofertar. Os anjos se apressam, São Miguel sorri, a mãe acolhe no avental e reparte. Santa Catarina atravessou noites assim, bebendo lentamente cálices que a vida lhe dava, e devolvendo-os cheios de alívio para outros. Essa economia do reino é a mais revolucionária que existe. O que parecia perda vira semente, o que parecia atraso vira liberdade para alguém. Você já pensou na coragem de rezar por quem te feriu e já partiu? É uma forma suprema de perdão. Diga, Senhor por ele, Senhor por ela. Eu ofereço o que posso. Não é emocionar-se com a memória, é transfigurá-la. Quando esse tipo de oração nasce, correntes antigas se quebram, lembranças se pacificam, casas inteiras respiram. O purgatório observa a caridade dos vivos e aprende com ela, e nós, vivos, aprendemos com a humildade agradecida das almas. É o intercâmbio mais lindo da Igreja. Você já quis um roteiro simples para não se perder nas boas intenções? Guarde estas chaves claras, memorizáveis, praticáveis, exatamente como Santa Catarina gostaria. Nomeie as almas esquecidas todos os dias numa jaculatória. Ofereça uma missa mensal por quem ninguém recorda, ou sua comunhão dominical, se não puder mandar celebrar, reze um terço semanalmente com essa intenção no trânsito, na fila, caminhando. Use água benta e vela benta com fé como quem abre janelas. Ensine uma criança a interceder, e você terá plantado um bosque de misericórdia. Você considera como a Eucaristia resume tudo?
Jesus escondido, espera que o levemos a quem tem sede. Toda comunhão é um envio. Santa Catarina dizia às irmãs: voltai do altar levando alguém no coração. E muitas vezes quando voltamos ao banco, o alguém é exatamente aquele cuja sepultura não recebe flores, cuja família mudou de cidade, cujo nome já não está no terço de ninguém. Volte diferente da comunhão, volte acompanhado. Você já reparou como a saudade de quem amamos pode virar ponte? A lembrança de um pai, de uma avó, de um amigo, pode se transformar em oração para muitos além deles. Diga: Senhor, por ele e por todos os que hoje estão como ele esteve. A caridade é expansiva. Santa Catarina via essa expansividade como rios que se encontram num grande mar. Você oferece por um, Deus aplica a muitos. É assim que o céu governa por abundância. Você já entendeu que rezar pelos mortos é obra de misericórdia? É uma das 7 espirituais. E obras de misericórdia não são sentimentos, são exercícios. Faça delas um treino semanal. Visitar um doente e oferecer por uma alma, consolar um triste e oferecer por outra, ensinar uma criança a rezar e oferecer por muitas, corrigir a si mesmo e oferecer por quem precisa. A misericórdia tem essa força de multiplicar o bem sem barulho. Você já ouviu a delicadeza de um cemitério ao amanhecer? Quem chega cedo percebe uma paz discreta. Leve água benta. Trace o sinal da cruz, pronuncia devagar, pelas almas mais esquecidas. Basta isso. Nessa manhã, talvez uma alma sinta uma brisa nova, talvez um nome mudo seja pronunciado no céu. Você percebe como a cultura atual combate o silêncio que permite lembrar? Por isso, é precioso resgatar ritos simples. 1 minuto antes do almoço para dizer Jesus, misericórdia, um pequeno quadro das almas na parede. Um cantinho com uma vela que se acende nos dias de memória. Uma lista de datas para lembrar em família. A memória é discipulado do amor. Cada vídeo é uma jornada de crescimento e transformação espiritual. Se você quer isso para a sua vida, ou para quem você ama, inscreva-se no canal e ative o sininho. Seu clique ajuda a levar essa luz a mais pessoas. Você já se perguntou por que algumas almas parecem paradas em certas visões dos santos? Porque lhes falta o combustível da intercessão. Deus quis depender do nosso amor para aplicá-lo a quem precisa. É um risco de amor. Ele confia em nós. Quando esquecemos, Ele nos educa por dentro para lembrarmos. Quando lembramos, Ele nos educa por dentro para amar mais. E assim, Ele nos torna participantes da sua misericórdia. Você já notou que quando começa a rezar pelos mortos, sua vida muda? Você fica menos reativo, mais profundo, mais atento. Aprende a abençoar mais e reclamar menos. Aprende a oferecer e não apenas a exigir. Aprende que o tempo é para amar. E esse aprendizado é libertador. Santa Catarina chamava isso de disciplina da eternidade, treinar agora o coração para aquilo que durará para sempre. Você quer um exame de consciência que ajude a entrar nesse caminho? Pergunte-se: a quem eu poderia pedir perdão e não pedi? Quem me ajudou e eu não agradeci? Quem partiu e eu não ofereci nada? Quem foi esquecido na minha casa? Anote nomes. Leve ao altar. Reze diante do Santíssimo. Peça a São Miguel que conduza essas intenções ao coração de Jesus. E viva diferente depois. Você percebe que nada disso substitui a conversão pessoal? Rezar pelos mortos educa nosso coração a viver melhor, e viver melhor encurta o nosso próprio purgatório. Confissão frequente, caridade concreta, fidelidade nas pequenas coisas, amor à missa. Isso tudo é resgate hoje e horizonte para amanhã. Santa Catarina, mestra de noviças, insistia: não se aprende o céu de improviso, aprende-se vivendo com Deus. Você já deseja, então, selar esse caminho com passos muito objetivos, simples, curtos, memorizáveis? Primeiro, todos os dias ao acordar, diga uma vez: Jesus, misericórdia pelas almas esquecidas. Segundo, uma vez por semana ofereça sua comunhão,
ou, se não puder, uma visita ao Santíssimo, pelos que ninguém recorda. Terceiro, uma obra concreta de caridade, um prato de comida, um perdão, uma visita, um telefonema, dedicada explicitamente por uma alma no purgatório. Quarto, água benta na porta de casa, uma vela benta acesa nas noites de luto e nas noites comuns, um Pai Nosso antes de dormir por quem mais precisa agora. Quinto, ensine isso a uma criança. O céu acelera quando os pequenos ajudam a empurrar. Você quer terminar rezando? Una sua voz à de Santa Catarina, a mulher que viu, chorou, ofereceu e ensinou. Senhor Jesus, Cordeiro que tira o pecado do mundo, derrama hoje a tua misericórdia sobre as almas em purificação, sobretudo as mais esquecidas, as que ninguém nomeia, as que esperam há tanto tempo ouvir o próprio nome no teu coração. Pela intercessão de Santa Catarina, de São Miguel Arcanjo e da Virgem Maria, que a luz perpétua brilhe para elas, que a tua presença seja o frescor no fogo, que o teu Espírito seja a água que descedenta. Faze-nos, Senhor, generosos na intercessão, fiéis no pequeno, prontos na caridade. E quando chegar a nossa hora, que as almas que hoje ajudamos sejam as primeiras a nos introduzir na alegria que não passa. Amém. Você deseja exemplos que firmem a memória? Lembre Santa Gertrudes, que ensinou orações de sufrágio que incendiaram de esperança muitos corações. Lembre São João Bosco, que educou meninos pobres a oferecer comunhões e sacrifícios, e viu milagres de conversão. Lembre Santa Catarina, sentada ainda hoje, como sinal de Deus com a regra nas mãos, corpo incorrupto, como que dizendo: a santidade é concreta, o amor é prático, a memória salva. Carregue esses nomes como chaves que abrem portas quando a rotina pesa. Você pode sentir agora que tudo isso é muito, e ao mesmo tempo, tão simples que cabe no bolso do dia. É essa beleza do Evangelho vivido. O extraordinário acontece dentro do ordinário. Uma jaculatória, um copo d'água, um perdão, uma missa, um terço rumo ao trabalho, um minuto diante do sacrário, uma gota de água benta, um acender de vela com intenção. O céu escreve com essas letras miúdas um poema que os anjos amam ler. Você está pronto para começar hoje? O purgatório inteiro agradecerá. E um dia, quando você precisar de intercessão e talvez ninguém mais lembre, uma multidão de rostos que você nunca viu, sorrirá. Nós o conhecemos. Ele nos amou quando ninguém nos amava. É assim que Deus faz justiça com misericórdia, multiplicando o amor que o multiplicou. Se esta mensagem tocou seu coração, reze por quem precisa, lembre-se das almas do purgatório e compartilhe com alguém que você ama. Escreva: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa.